Ele tá de volta, o demônio da cozinha do inferno. Hoje a gente vai ver as primeiras histórias do Frank Miller publicadas no Brasil do Demolidor. Aqui comigo, depois da vinheta. Fala meus camaradas, bem-vindos de volta ao Museu dos Quadrinhos do canal Gico HQ, o local mais nostálgico quando o assunto é quadrinhos aqui do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, aciona o sininho e se puder já larga um joinha aí para esse vídeo ganhar relevância. Se puder também compartilhar com quem curte quadrinhos, eu te agradeço. Quer desenhar o Demolidor? Desenhar assim, sem ter que copiar de cabeça? Então vem estudar comigo no curso Desenho de Super-Heróis na Hotmart. É um curso voltado para iniciantes de todas as idades. Não esquenta se você já é mais velho, você também pode e deve fazer. O link para você fazer a inscrição está na descrição desse vídeo. E você também pode fazer um módulo gratuito. E também tem um link aqui. Só você clicar e experimentar sem pegadinha. Vai lá, vai fazer esse treino aí, vê se você gosta. Se você quiser, faça parte do curso. Vem fazer parte também comigo do grupo secreto do Telegram, onde a gente dá dicas. Tem um bate-papo. Ontem a live foi só com o desenho dos alunos, a gente corrigindo o desenho dos alunos. É bem legal, eu tô te esperando. Vai lá, faz esse teste aí. E quando for comprar teus quadrinhos na Amazon, eu deixo aqui na descrição do vídeo um link. Se você comprar por esse link, você tá me dando uma moral. E também tem aqui um link para você conhecer os meus quadrinhos do Salomão Ventura e do Esquadrão Vitória. Dá um pulinho lá, lê algumas histórias online gratuitas. Se você quiser, pode comprar a coleção também física e eu mando para tua casa autografado, combinado? Recados dados, bora pro vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar do Demolidor. Tô devendo esse vídeo há um tempão, a galera gosta muito do Demolidor, do Frank Miller, né? Eu também gosto bastante. Isso aqui quando saiu no Brasil me impactou de uma maneira incrível. Para vocês terem ideia, o jeito que ele desenhava o Demolidor jogando o bastão, que é descrito aqui na história como feito de madeira, eu pegava cabo de vassoura velho lá de casa, cortava e ficava tentando tacar para o negócio voltar na minha mão. Acertei sim a canela diversas vezes, mas não voltou para minha mão não. Então não tentem isso em casa. Brincadeiras à parte, eu tinha falado no vídeo anterior que eu ia falar da versão remasterizada, vamos dizer assim, que a Panini publicou, que eu te fiz questão de comprar porque eu gosto muito mesmo desse quadrinho. Mas eu pensei melhor e falei assim, cara, aqui é um quadrinho para falar de coisa antiga, então vamos ver sim os quadrinhos publicados aqui pela Editora Abril. É mais gostoso, tem um sabor diferente. Então olha só, a gente vai ver as 4 primeiras histórias que foram publicadas aqui na mítica Super Aventuras Marvel, um dos quadrinhos Marvel mais queridos até hoje da Editora Abril e da Marvel no Brasil como um todo, né? Porque o mix era muito legal. Então a gente vai ver aqui as histórias que foram publicadas na revista número 1, número 2 e número 3. Inclusive aqui tem outras histórias que eu fui vendo. Nossa, tem tanta coisa legal aqui que dá programa, que dá Museu dos Quadrinhos. Mas hoje é Demolidor. O Demolidor era um título que estava prestes a ser cancelado, sabe, dessa história? O Demolidor ia ser cancelado. Aí você, dá pra esse moleque magrinho aí que tá começando, tal de Frank Miller, ver o que ele consegue fazer aí. As primeiras histórias que, inclusive, não foram publicadas pela Abril, mas tem aqui nessa compilação da Panini, que é bonitona e legal. Tá meio difícil de achar, já. A número 1 acho que não tem mais, tá esgotado. Mas dá uma pesquisada na Amazon, se tiver, você vai encontrar por lá. As primeiras histórias, onde o Roger McKenzie era o argumentista, são bem clichêzonas de super-heróis, então não são histórias muito legais. Você pode até acompanhar como curiosidade. Inclusive o Frank Miller está aqui com um traço bem diferente ainda, um traço mais tradicional, mais classicão. Mas a partir do momento que a Editora Abril começa a publicar, ainda tem texto do Roger McKenzie, mas logo em seguida, assim, na 166 americana, que seria a 5ª edição aqui brasileira, mais ou menos, da Super Aventuras Marvel, o Frank Miller começa a assumir também o roteiro junto com o Mackenzie, até o ponto que o Mackenzie sai e o Miller vai de cabeça no roteiro, trazendo histórias mais urbanas, mais adultas, vou dizer assim, com essa pegada de Kung Fu, que era uma coisa que ele gostava bastante, pegada também de filme noir. Então o Demolidor se torna um personagem muito interessante e meio fora da curva nesse universo Marvel, um personagem urbano muito legal. É quase uma história policial onde tem um cara fantasiado também. Então as histórias se tornaram muito boas e aconteceu outra coisa interessante. Como o Frank Miller assume o roteiro e os desenhos acabam ficando cada vez mais com cara de layout, cabe ao Klaus Janson fazer uma finalização muito particular e que eu gosto de chamar de uma terceira pessoa artística. Não é o desenho do Klaus Janson, não é o desenho do Frank Miller, mas um somatório novo ali que surge dessa dupla criativa. Tanto que a Panini chama, né, acho que nos Estados Unidos também saiu assim, Demolidor de Frank Miller e Klaus Janson, porque é realmente um trabalho aqui sim, como você nota, como uma dupla criativa trabalha bem azeitadinha, e essa dupla que depois foi migrar para Dark Knight, aí a história para contar. Mas hoje a gente vai ver aqui, gente, as 4 primeiras histórias
do Demolidor, inclusive uma história onde ele leva o piau do Hulk. Então lá, acompanhe os clipes que eu gravei e eu volto no final do vídeo para falar o que vem por aí. Segue aí. A primeira história de hoje foi publicada em Super Aventuras Marvel número 1, lançada pela editora Abril em julho de 1982, e vai trazer a história publicada em Daredevil número 160, lançado nos Estados Unidos em 79. A gente começa aqui com a história com a Viúva Negra chegando em casa, e lá, esperando por ela, está o Justiceiro. A história anterior, onde o Justiceiro está buscando informações sobre o Demolidor, foi publicada aqui na Panini, naquela edição especial, né, republicando toda a fase do Demolidor pelo Frank Miller e Klaus Janson. Bom, aí vai ter aquela luta entre a Viúva e o Mercenário, né? Ele acaba vencendo a luta e levando a Natasha como refém e deixando esse bilhete, essa pista para o Matt seguir. Ele quer que o Demolidor, vá atrás dele. Depois a gente tem essa cena do enterro do pai não é bem enterro, que ele já estava morto. Tem um drama aqui que a gente não sabe qual foi. Essa história não foi publicada. O pai dela morreu. E aqui eles estavam tipo fazendo ela encarar a realidade. Essa história, aliás, esqueci de falar os créditos, né? Antes ela não. Essa primeira fase inicial do Frank Miller o texto é do Roger Mackenzie. E posteriormente Frank Miller assume também o roteiro, né? Co-roteiro com o Mackenzie, até que ele finalmente assume o roteiro sozinho, e o Klaus Janson vai ficando cada vez mais a cargo da arte. Isso vai sendo, você vai percebendo claramente no passar das páginas dessa saga aqui do Demolidor. Bom, o Demolidor está numa bad porque acaba levando um toco aqui da Heather. Ele vai para casa, diz que não quer ficar sozinho. Aí, pensando lá na vida, decide visitar a Natasha para ver se ela pode dar uma moral para eles, podem conversar e chegar desabafar um pouco, né? Aqui tem uma participação especial do Peter e Mary Jane, andando lá por Nova York. Essas cenas de, vamos chamar, entre aspas, voo do Demolidor, são muito legais, né? Frank Miller aqui ainda um pouco contido, diria, com a arte dele começando a se soltar, ainda tem um pouquinho de arte mais tradicional aqui. E ao passar da série, como eu falei, essa dupla de artistas, o Klaus Janson junto com o Frank Miller, vão criando uma terceira pessoa artística com resultados muito legais, né? Bom, aí aqui a gente volta pro Matt tentando chegar a pistas de onde poderia estar a Natasha, né? A gente encontra, ele vai pro Clarim Diário, e aqui tem as primeiras pistas de que o Ben Urich consegue encontrar, descobrir a verdadeira identidade do Demolidor, né? Essa história tem reflexos até hoje, né? Essa revelação da identidade do Demolidor. Bom, aqui a gente tem uma pequena sinopse contando a história toda do mercenário, como que ele fugiu da prisão, da onde ele estava, né? Toda a característica dele como ser um dos melhores assassinos do mundo, esse negócio que eu acho muito legal dele usar qualquer coisa como arma, né? Isso é muito interessante. Cena linda, ó. Muito bacana. Bom, e o Demolidor vai se disfarçar para poder buscar mais informações onde poderia estar o mercenário. Ele vai para o Bar da Josie, outro cenário que ficou muito famoso nessas histórias do Demolidor é o Bar da Josie, que sempre tinha uma pancadaria envolvendo o Demolidor ali, o Tucão, né, que é esse personagem secundário que ganhou fama, inclusive aparece na série de TV do Demolidor. E aí acaba sempre, invariavelmente, com a vidraça da Josie sendo quebrada, né? Virou até uma piada recorrente aqui na série do Demolidor. Eu adorava o jeito que o Frank Miller fazia o bastão do Demolidor ricochetear e voltar para a mão dele, mais ou menos como faz o escudo do Capitão América, né? Bom, ele aí chega a pistas que podem levar a onde estaria a Natasha, né? Que é um parque abandonado. Aqui acaba a primeira história e a segunda história continua direto aqui na Super Aventuras Marvel, parte 2. Dizer que eu fiquei louco por isso quando saiu, né? Eu era gurizinho, eu fiquei muito, muito animado com essa história aqui. Ainda que não tivesse a pegada urbana que o Demolidor acabou tendo com o Frank Miller. Essa história então é publicada em Demolidor número 161, Daredevil 161, de 1979, finalzinho da década de 70 aí. Bom, aí o Demolidor vai até o tal do parque abandonado, que ele chegou às pistas lá, né? Esse cara que na história anterior, que foi publicada pela Panini, mas não pela editora Abril, tinha sido contratado pelo mercenário
para que ele tivesse todo o estilo de luta do Demolidor e pudesse estudar o Demolidor mais a fundo. Tá lá no parque, né? E assim como o Mercenário, ele ainda está na folha de pagamento do Mercenário. E o Demolidor segue o Tucão para chegar até esse parque, né? A pista que ele seguiu. A Natasha estaria aqui, de acordo com as dicas lá dos bandidos, nesse elevador suspenso, mas era uma armadilha. E aí o Demolidor acaba... Essas cenas onde o Demolidor... o movimento da figura, né, do herói é quebrado em 4 ou 5 figuras. É muito usado pelo Frank Miller na série inteira, ó. E é muito bem feito. A movimentação de personagem de Frank Miller é uma coisa assim sensacional, né? Como ele deixa as figuras fluidas e ele encontra posicionamentos assim difíceis mesmo de desenhar, de cabeça para baixo, em 3/4, uns ângulos muito bacanas e passando toda essa figura atlética que é o Demolidor, né? Uma coisa muito fluida o desenho do Frank Miller. E assim como ele começa a experimentar também na narrativa aqui, já desde o comecinho, alguma experimentação cinematográfica, corte de cenas, toda essa paginação diferente aqui, Frank Miller já começa a treinar isso bem no comecinho da série Demolidor, uma coisa que ele foi levar para o resto da carreira dele. Bom, o Demolidor foge da armadilha, consegue escapar dos tiros e eles acham, os bandidos, que ele vai abandonar a viúva lá no trilho do trem, só que ele, com a audição, ele viu que não era uma pessoa de verdade, era um manequim, né? E aí o mercenário fica bolado, como que ele conseguiu chegar a essa conclusão? Bom, e a verdadeira Natasha está presa lá pelos bandidos, eles estão ali ameaçando ela, jogando facas, né? Corte rapidinho na narrativa para a gente ver o Ben Urich apurando um pouco mais da história do Matt Murdock, do pai dele, e aqui o faxineiro lá do ginásio onde ele treinava diz que o Matt era muito abusado pelas crianças e o apelido dele era Demolidor. Então mais uma fichinha que cai aqui, uma peça do quebra-cabeças que vai se completando. E de volta lá ao parque, o Demolidor, a Natasha dá um jeito de se livrar, afinal de contas, viúva negra, né, meu camarada? Ela se livra, o pau canta na casa de Noca, ela derrota todos os sujeitos até que quando o mercenário ia atacar ela com uma faca, o Demolidor chega lá na cena e aí começa um combate final entre os dois aqui. Demolidor contra o mercenário. O mercenário às vezes parece que vai se dar bem, até usa o próprio bastão do Demolidor contra ele já está meio apanhando, mas a característica do Demolidor, inclusive na série de TV também, mesmo quando ele apanha muito, ele não desiste, né? Ele levanta, quando tudo parece contra ele, ele levanta e dá uma pregada no sujeito lá. E aí ele treme nas bases, né? Ele meio que quebra psicologicamente aqui também e entrega o ouro, diz que desistiu. E os bandidos acabam respeitando essa vitória do Demolidor aí, contra todas as chances, e deixam eles saírem, a Natasha e o Matt. Acaba aqui então a segunda história. A segunda história de hoje foi publicada em Super Aventuras Marvel número 2, lançada aqui pela editora Abril em agosto de 1982, vai trazer a história publicada lá nos Estados Unidos em 79, em Daredevil número 163. Aqui, meus camaradas, a gente vai ver o Demolidor contra o Hulk. Não tem a menor chance, né? Mas mesmo assim, é muito divertida a história. Começa a história aqui numa festa de gala, né? Tá todo mundo lá, todo embonecado. O Matt está lá na festa aí, num jornal está dizendo que o Hulk está na cidade, está em Nova York, e aí o Matt escuta, né, o batimento cardíaco, o tremor, enfim, ele escuta o Hulk na cidade. Ele dá um jeito, dá um migué lá para poder se trocar, sair lá do ambiente, pula pela sacada, deixa o Fog no vácuo, o Fog foi lá pegar um drink para ele, e ele vai rastreando até chegar ao Hulk. E aí tá lá o Hulk desenhado pelo Frank Miller. Essa história tem o argumento de Roger Mackenzie, né, o desenho do Miller, e a arte final do Joseph Rubinstein com o Klaus Janson. Bom, aí inclusive em algumas partes você identifica que não é o Klaus Janson na arte finalizando, uma arte final mais clássica, vamos chamar assim. E ele começa a conversar com o Hulk para tentar trazer o Banner de volta, né, acalmar o Hulk. Mesmo assim levam os sopapos, mas aí no diálogo, o cara é advogado, bom de papo. Começa a conversar, o Hulk vai acalmando, vira o Banner, e aí ele leva o Banner para casa dele, né? Dá um chá, alguma coisa lá para ele se acalmar, dá uma roupa, dá um troco. Aí ele fala assim, cara, eu tenho que sair daqui, dessa cidade, aqui é perigoso o Hulk ficar aqui, né? E o Matt faz o possível para que ele vá em segurança, né? Dá uma grana, ele vai pegar o metrô, vai pegar um ônibus na rodoviária e ir embora para um local mais tranquilo para não ter esse problema do Hulk, né, surgir
novamente. Só que dentro do metrô as coisas já começam a se complicar. Ele entra no metrô lotado, aí começa fumaça de cigarro, gente mal educada, som alto, empurra para cá, empurra para lá. Resultado, no meio do trem, do metrô, ele vira o Hulk. Vira o Hulk, pula, quebra tudo, sai tudo, e aí o Matt, dentro do táxi, já escuta que o Hulk tá novamente à solta, né? Ele vai, bota a roupa do Demolidor e vai tentar resolver lá. Aí chega os guardinhas tentando resolver a situação com o revólver, enquanto o Hulk dá um tiro na cabeça do Hulk. O Hulk só fica o quê? Pé da vida, né? E aí desconta no Demolidor, desconta em quem estiver perto. O Demolidor essa cena é legal. Dá uma pancada no nariz do Hulk aqui. O que adianta, né? Ele joga o Demolidor igual uma boneca de pano, cara. O Demolidor cai lá em cima, todo quebrado já, todo machucado. Mas como eu falei, ele não desiste, né? Ele apanha, levanta, não desiste. Ele fala assim, ninguém ia me culpar, ele fala aqui no diálogo, se eu desistisse. Mas eu saberia que eu desisti. E ele vai novamente lá para cima do Hulk, todo quebrado. E aí tá o pessoal fazendo a cobertura do combate, o Ben Urich está por lá, e a Heather, a namorada, ou ex-namorada do Demolidor, tá para lá e grita, Matt! E aí pronto, é o que faltava para ele fechar, né, a história dele. Ele fecha a história ali. O Demolidor continua, aqui é o que eu falei da cena quebrada em movimentos separados aqui, para dar a noção do movimento, né, do personagem, muito legal. E aí ele tá lá quebrando tudo, e o Demolidor ainda tentando no diálogo, gente, confia em mim, você precisa confiar em mim. E aí o Hulk tá com uma pedra gigante para esmagar ele ali, e aí desiste. Ele desiste, o Demolidor cai, desacordado, e o Hulk desesperado, porque sabe que ali quebrou, né, perdeu uma amizade. Né? No final, o epílogo tá aqui, a história do Ben, narrando direitinho aqui no último parágrafo que ele descobriu que o Demolidor é o Matt Murdock. Acaba aqui então a segunda história de hoje. A quarta história de hoje foi publicada em Super Aventuras Marvel número 3 de setembro de 82 e vai trazer a história publicada em Demolidor número 64 de 1980. Continua aqui o argumento do Mackenzie e a equipe criativa do Miller e Jensen. Aqui as consequências da pancada que o Demolidor levou do Hulk, né? Tá todo mundo lá tentando oferecer uma ajuda para Natasha, que ela tá lá no papel de viúva, mas aqui não negra, é viúva. E o Demolidor acaba se recuperando, se recupera, e aí no meio da recuperação, legal que esse negócio que eles usam, o cara tá no hospital todo enfaixado, tá de máscara, né? Mas tudo bem. Aí o Ben Urich chega lá para poder conversar com o Demolidor, a sós, né? E o Demolidor diz, não, tudo bem, Natasha, ele é meu amigo, pode deixar. E aí o Ben fala assim, eu quero falar um negócio contigo. Descobri que você é o Matt Murdock e eu tenho essa foto aqui, você olha essa foto aqui. Se você falar quem é que tá na foto, eu esqueço tudo e a gente vai embora. Eu inventei. Se não, você tem que conversar comigo. Aí o Demolidor olha foto pro Demolidor, não é nada, se ele não tocar ele não sabe o que é, né? Era a foto do pai dele e ele acaba abrindo o jogo, que ele realmente que ele é o Matt Murdock. E aqui é uma ótima oportunidade para novos leitores conhecerem a identidade do Demolidor. E aqui é recontada a história da origem, na verdade, a identidade não, a origem do Demolidor é recontada pela equipe criativa da revista. E a história que a gente já sabe, né, que o pai do Demolidor era um boxeador em decadência, mas que diz que as lutas que ele venceu no final eram arranjadas e depois ele teria que perder a última luta, a luta onde ele deveria perder para poder manipular o resultado das lutas. Ele diz que não, porque ele quer ter o respeito do Matt e que ele não vai perder a luta. Aqui a cena onde o Matt acaba sendo, o acidente acontece, ele fica cego pela radiação, e o detalhe é que o pai dele não queria que ele lutasse nunca, né? Ele queria que ele fosse sempre um bom estudante, um bom aluno e não se metesse em confusão. E as crianças apelidavam ele aqui de Demolidor. Aí aqui o resultado depois do acidente, como que funcionam os sentidos apurados dele, o radar, como funciona. Ele conta tudinho pro Ben Urich, né? Aqui o jeito que o pai dele morreu, né? Depois de vencer a luta, que ele deveria perder. Ele é assassinado pelos gangsters. E o Matt, ciente, ele acaba descobrindo isso, ele resolve fazer a justiça com as próprias mãos. Ele cria o traje do Demolidor, aqui o traje original ainda de amarelo e vermelho, vai atrás dos bandidos,
derrota os capangas todos e o chefão, que acabou ocasionando a morte do pai dele, morre do coração. E ele deixa morrer. E aí é isso, ele fala, ó, essa foi a minha vida, eu me dediquei aí a tudo, essa luta pela justiça desde então, e no momento que você publicar essa história, tudo acabou pra mim, pro Demolidor. Aí o Ben, ó, então é por isso mesmo que é uma das coisas mais difíceis que eu vou fazer na minha vida. Ele vai e queima a história. Aí fala, essa é por você, Matt. Aí termina aqui a última que a gente vai ver hoje, do Demolidor. Curtiu, né? Eu sei que você curtiu. Quer lembrar mais do Demolidor que foi publicado na Super Aventuras Marvel? Então você vai ter que fazer o seguinte, o controle remoto do canal está na tua mão. Você vai ter que comentar esse vídeo, você vai ter que compartilhar esse vídeo e já largar muito joinha. Porque é só assim que eu vou saber se isso aqui deu relevância, se teve interesse para vocês ou se a gente pode mudar de assunto e pesquisar outras coisas aqui do museu, beleza? Então, ó, você tá com o controle remoto na mão, você que manda. O que vai ter por aí na semana que vem? Ó, na sexta-feira tem edição de colecionador. Vocês já sabem, eu estou fazendo uma série de vídeos sobre os 30 anos da Image Comics. Semana passada, aliás, agora que acabou, né? Sexta-feira eu passei o vídeo sobre o Witchblade, que é uma personagem bem legal. Eu gostei da releitura. Foi uma história interessante, uma cara de thriller sobrenatural, que deu vontade até de pegar o resto e ler. Gostei. E aí, na semana que vem, tem outra coisa com essa pegada aí, que é o Darkness. Desenhado pelo Mark Silvestre com roteiro do Garth Ennis. Um dos primeiros trabalhos do Garth Ennis nos Estados Unidos é Darkness. E a gente vai acompanhar no edição de colecionador na semana que vem. E também, semana que vem, Museu dos Quadrinhos, uma história que a galera pede muito, eu tô devendo, agora não devo mais, que é essa história aqui, Amanhecer Esmeralda, publicado pela editora Abril, uma história do queridíssimo Lanterna Verde Hal Jordan, olha aí. E a gente vai ver no Museu dos Quadrinhos na semana que vem. Então é isso aí, gente. Fica comigo, que aqui é o lugar pra gente matar a saudade e lembrar coisas boas dos quadrinhos, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês se cuidem por aí. Usem o espaço de comentário à vontade. Espero vocês também todos os dias lá no Instagram, Desenhando com o Gico. Lá eu tô todo dia. A gente pode mandar um direct, troca uma ideia, explico sobre o curso. Lá é a minha casa diária para falar de desenho de quadrinhos. E na semana que vem, de volta aqui no YouTube. Valeu? Fique com Deus, um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.